Estamos no estudo de O Livro dos Espíritos, na quarta parte do livro, que trata das penas e gozos futuros, no primeiro capítulo, Esperanças e Consolações. Há uma série de questões que Kardec propõe aqui a respeito, inclusive, da possibilidade e a impossibilidade dos seres humanos encarnados, né, por diversos motivos, sofrerem de penúria, com fome, com desabrigos, né? E colocando, inclusive, a questão de que muitos, às vezes, sem condições de trabalhar por enfermidade ou por deficiências decorrentes de nascimento ou de acidentes, e numa determinada questão, na questão 930, Kardec faz uma afirmativa e uma pergunta. Coloca-se em Kardec: é evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Ou seja, né, sempre há uma oportunidade de trabalho para as pessoas. Às vezes é um trabalho mais humilde, mais simples, mas que muitas vezes o orgulho não deixa acontecer, né? Como, por exemplo, pessoas que se encontravam numa situação favorável e de um dia para o outro vão à falência e às vezes são obrigados a estender a mão à caridade pública. Continua ele: mas entre as pessoas que não têm preconceito ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou de outras causas independentes de sua vontade. A essa questão, ou a uma afirmação praticamente de Kardec, os espíritos respondem: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deveria morrer de fome. Uma realidade, certo? E, de fato, a gente entende que as pessoas que passam por extremas necessidades, por motivos vários, de não conseguirem trabalhar, sempre vão encontrar em algum ponto, alguma forma de ajuda. A respeito dessa questão estudada pelo Chico lá nos idos de 1959, Emmanuel deixa uma mensagem que ele chama de nós mesmos. Vejamos a lição com respeito à questão colocada por Kardec. Diz assim Emmanuel: que é preciso trabalhar na conquista honesta do povo, nós sabemos. Obrigação para cada um no edifício social. É problema pacífico isso. Não ignoramos, porém, que muitos companheiros do caminho permanecem à margem, esquecidos na carência, mergulhados na provação, chafurdados na delinquência, agoniados no desespero e penitentes na enfermidade. São aqueles que não conseguem um trabalho para poderem se sustentar. Quem são no mundo os chamados para lhe prestarem socorro em nome do Cristo? Dizes que são os administradores, contudo os administradores, via de regra, jazem inquietos criando verbas e leis. Dizes então que são os políticos, entretanto, frequentemente os políticos andam apreensivos na arregimentação partidária, estudando interesses e decisões. Dizes que são os cientistas, todavia os cientistas quase sempre estão concentrados em suas pesquisas, multiplicando indagações e dúvidas infindáveis. Dizes que são os filósofos, mas os filósofos, na maioria das vezes, respiram encarcerados nas suas doutrinas, alentando tribunas e discussões. Dizes que são os milionários. Todavia, os milionários comumente sofrem responsabilidades sem conta, fiscalizando posses e haveres. Dizes que são os comerciantes. Contudo, os comerciantes muitas vezes caminham absorvidos em suas transações, conjugando assuntos de compra e venda. Tão pejados de compromissos vivem na terra os governantes e os legisladores,
os matemáticos e os intelectuais, os abastados e os negociantes, que serão todos eles categorizados sempre à conta de filantropos e heróis, benfeitores e apóstolos, toda vez que forem vistos nas faixas mais simples da caridade. Lembra-te que de Jesus quando passou entre os homens cumprindo a lei de Deus. Em circunstância alguma formulou exigências e apelos aos titulados na terra. Em todos os lugares e em todos os serviços irmanavam-se ele e o povo na execução da solidariedade em nome do amor divino. Assim, pois, se lembrarmos Jesus com fidelidade, quem deve alimentar os famintos e agasalhar os nus, sossegar os aflitos e consolar os que choram, instruir os ignorantes e apoiar os desfalecentes antes de qualquer cristão desmemoriado ou inibido, somos sempre nós mesmos. Essa lição é muito boa, quer dizer, nós temos a nossa responsabilidade por sermos, discípulos do Mestre Jesus, da nossa obrigação de solidariedade com todos aqueles que, por motivos vários, se encontram em situações de penúria das mais diversas, ou impossibilitados de trabalhar, ou em provações, ou em expiações diversas, né? E de fato, quando a gente fala, como ali na questão que Kardec propôs, né, que de fato na nossa sociedade é muito difícil, pelo menos nas sociedades urbanas, né, alguém estar morrendo de fome, né? Se nós que trabalhamos em instituições filantrópicas e fazemos doações de cesta básicas, de alimentação, né? Mas se alguma instituição deixa de o fazer, essas pessoas carentes vão encontrar auxílio em outros pontos. Na realidade, quando nós nos dispusermos a sermos mais fraternais, mais caridosos, mais benevolentes para com as pessoas menos favorecidas na presente encarnação, o ganho será nosso. Nós estaremos praticando a lei de amor e caridade, de justiça e, quiçá, respondendo por desfeitas em outras existências. Eram essas nossas reflexões de hoje. Fiquem com Deus e muito obrigado.